Moraes se pronuncia sobre Elon Musk e fala em alienígenas. E a subpauta é Alan dos Santos diz que Moraes está sacrificado pelo sistema. Bom, gente, se tem uma coisa que o sistema é bom, né, ele é bom em se agarrar no poder que nem um polvo. Então, evidentemente, se alguma coisa começa a aparecer e gerar muita marola, o que o sistema normalmente faz é remover essa imprecisão, esse distúrbio, passar um ferro em cima, fazer tudo ficar macio de novo, para continuar, então, agindo como sempre faz, né, mudando alguns termos, mudando alguns agentes e tudo mais. Então, realmente, né, eu concordo plenamente com o Alan dos Santos. A chance da gente ter alguma metamorfose nos agentes aqui do Brasil é grande, né? Mas a coisa é um pouco maior do que essa, né? A coisa é um pouco maior do que essa. Então, vamos começar com o comentário dessa vez. Eu vou fazer a progressão da ordem, tá? De início, para dar uma variada. Então, Rafa, o que você tem a dizer sobre isso, meu amigo? Nem parece o Alexandre de Moraes de uns 3 meses atrás, 2 meses atrás, né? Falando com aqueles chavões, com aquela imponência toda, com aquela pompa. Eu acho muito engraçado essa pompa que o senhor decano disso e daquilo. Quando você vai discutir com eles, se eles pegam um Diogo Forjaz aí para um debate, ele humilha ele assim que a gente vai morrer de dar risada pela a inaptidão deles para compreender o que realmente existe no mundo. O que a gente observou referente o mais importante dessa situação, para mim, nesse momento, é para mostrar para a população brasileira, não só brasileira, mas do mundo, mas em especial para a gente, de que a gente vive uma ilusão. Eu até fiz um post em inglês no meu Twitter hoje, que algumas pessoas perguntam a respeito do que está acontecendo, a minha visão. É claro que todo mundo está acompanhando, mas tem gente lá no Reino Unido alienada referente a isso. Eu até falo, para que serve o Rodrigo Pacheco? Ou para que serve o Arthur Lira? O Arthur Lira é um presidente caricato. Quando o mundo está se acabando no Brasil, ele vai lá para Miami dançar os pagodão dele. E o Rodrigo Pacheco parece simplesmente aquele senador que tem nos Estados Unidos, que me fugiu o nome dele, que ele é careca, uma visão assim do tropeço da família Adams, literalmente, que é apenas uma figura. Ele se pronunciou para falar algo sem conveniência nenhuma para o Arthur Lira vir e desfazer a PL, que estava a PL da censura. Então, o Moraes, por esse discurso como a gente comentou, como eu comentei, de vereador, de prefeitura do PSOL, como por exemplo, é um texto pronto falando de misoginia. O que tem a ver misoginia com essa situação? Falando de agenda woke, como o Diogo falou, que está aí sendo massacrada. Qualquer um de nós aqui é apto para chegar com um desses. Essa semana eu tive um problema, uma discussão com uma feminista, assim, do nada, porque ela veio falar sobre o meu livro. Enfim, isso de forma ao vivo, isso não é via internet, não, de forma ao vivo, literalmente. Então, o que o Alan está dizendo é assim, para a gente entender, para a audiência entender, existem já agentes históricos que não são mencionados, que manipulam tudo isso. Vocês viram agora que o Congresso e o Senado não servem absolutamente para nada. E os poucos parlamentares, que são muito poucos, são heróis, e muito poucos parlamentares que estão dando o corpo, a cara a isso, eles são minoria diante de um Congresso, de um parlamento inteiro. Então, só que essa exposição, isso deixou em xeque muita coisa, deixou em xeque como o sistema age, como o sistema funciona. Então, e no meio de bandido, a gente tem que saber que não existe lealdade. É cada um por si. E o Alexandre de Moraes deixou exposto todas as debilidades do Brasil. Até o Lula está caladinho. Então, o Alan obviamente tem toda a razão. Eu lembro de um post muito antigo que o Alan fez depois que esqueci o nome aquele que pegou porrada, o ministro que quando eu estou falando eu esqueço o nome das pessoas, aquele que apareceu com a cara toda quebrada. Aí o Alan fez um post, explicou até na época do Terça Livre. O Toffoli, literalmente.
Assim, é assim que as coisas funcionam. O professor Olavo dizia, aquilo que a Joyce apareceu com a cara quebrada, aquilo ali não foi queda, não foi nada, não. É a mesma situação do Toffoli. Então, para você ver como as coisas funcionam, antigamente, muitos da audiência estavam alienados referente a isso. Mas com tudo isso veio assim, ó, tá aí, ó, como é que o mundo funciona. Ainda tem coisa pior aí para vir. Imagina o Facebook, imagina o Google, imagina essas plataformas que obedeceram ao que o Alexandre de Moraes fez. Imagina isso. O que eles não têm para demonstrar? O Twitter é só uma parte, e já é uma grande parte. Muito bem, Rafa, é isso mesmo. Eu acho que a turma está meio desanimada, né? O lado de lá está meio baqueado. Eu vi o Lula reclamando, né, que o Elon Musk não produziu capim no Brasil, né? Devia estar no momento de fome, não sei exatamente, né? Mas eu acho que a turma está sentindo as dores das eventuais revelações. Fala aí, Diogo, o que você acha? Ele não produz capim, não. Ele produz software que faz navegação marítima, navegação aérea, ele produz comunicação na Amazônia, ele produz comunicação institucional, ele produz foguete, satélite, que sustenta, inclusive, a comunicação de outras empresas, e o Brasil é beneficiado por todos esses serviços amplamente, sem falar na rede social, que é o menor dos empreendimentos do Elon Musk. Enfim, realmente, capim não. Agora, eu fico pensando, onde foi que o Lula plantou o capim? Porque até onde eu me lembre, não plantou. Bom, mas sobre o caso aí do que ele falou a respeito do que o Alexandre falou a respeito do Elon Musk, essa questão do alienígena e tal, claro que isso abre a sátira, né? Mas, salvo engano, é linguagem jurídica. Acho que até a Fabi Barroso falou sobre isso. Se usa o termo alienígena, o cara que está fora do ambiente jurídico nosso. Pelo que a Fabi falou, é mais ou menos isso aí. Agora, essa pronúncia a respeito do Elon Musk, ela não tem sustentação legal. Vou falar primeiro da pronúncia do Moraes rapidamente. Ela não tem sustentação legal. Quer dizer, ele viu que a justiça brasileira não tem medo, é corajosa, não tem coragem. E como é que é? Força e coragem da justiça brasileira, algo nesse sentido. Primeiro que justiça não precisa ter coragem. Justiça precisa fazer justiça. E para isso não precisa coragem, basta cumprir a lei. Né? Então já é uma palavra que está fora de contexto. Coragem em que sentido? Sob qual perspectiva? Segundo, se tem coragem para violar a lei. Afinal, não tem jurisdição sobre uma fala. Veja, o Elon Musk até agora não tomou nenhuma ação concreta. Ele só falou fora do Brasil. É um cidadão estrangeiro que falou fora do Brasil. Palavras. Que sanha persecutória é essa contra as palavras de um estrangeiro fora do Brasil? Ora, por favor, não tem nenhuma base legal sob qualquer perspectiva do direito que se avalie para se enquadrar o Elon Musk em qualquer coisa. Neste sentido, foi um erro para o regime enorme ter colocado o Elon Musk nos inquéritos ilegais. Eles já são ilegais internamente e agora você consolida isso externamente. Vai ficar muito mais fácil mostrar o tamanho da ilegalidade depois de ter incluído o Elon Musk para ser investigado por milícias digitais. Lembrando, o crime de milícia digital está tipificado na lei número nenhuma. Muito bem. O crime de notícias falsas está tipificado na lei número nenhuma. Muito bem. A Lei de Segurança Nacional define que as palavras criam atentado contra a democracia no artigo nenhum. A Lei 14.197 não versa sobre isso. Então, quer dizer, não há nenhum embasamento legal nem para a existência desses inquéritos, nem para a forma como foram abertos, muito menos para se incluir um cidadão estrangeiro por palavras fora do Brasil. Então, parabéns aos envolvidos. Assim, foi um erro enorme. E depois, essa declaração chancela o erro em gênero, número e grau, no meu entendimento, e não é nem o meu entendimento, também da lei. Basta olhar a lei. Com relação ao Alan dos Santos ter afirmado que o Alexandre de Moraes será sacrificado pelo sistema. Eu venho falando sobre isso há uns bons anos. Vamos lá. A primeira vez que eu acho que o Alexandre quase foi sacrificado foi em janeiro de 2021. Não, 21? Não, janeiro de 22. Não sei se foi janeiro de 21 ou 22. Acho que 22. Janeiro de 22. Foi a primeira vez que eu acho que ele quase foi sacrificado, que ele passou ali por um risco de ser o boi de piranha. Eu escrevi um artigo à época, Pizza de Boi de Piranha, que era sacrificar a imagem do Alexandre já desgastada pelo arbítrio para que tudo terminasse em pizza. Isto foi cogitado, mas não foi necessário. Os impactos do 7 de setembro criaram esta ideia à época, mas não vou entrar nos pormenores. Mais recentemente, eu venho falando muito a seguinte frase:
Não há lealdade entre os desleais. Veja que agora há pouco eu falei que, no meu entendimento, haviam 2 projetos. Um projeto padrão Trudeau, eu disse em janeiro de 23, e um projeto padrão Venezuela. O padrão Trudeau mais ligado a Alexandre, os ex-tucanos e companhia. E o padrão Venezuela mais ligado ao eixo petista, Foro de São Paulo, aquela coisa toda. Claro que os apoiadores internacionais teriam influência em ambos os projetos. Mas se são 2 projetos diferentes, isto cria o conceito de inimigos, que eu falei agora há pouco. Tem uma live que eu defino isso. Que é quando você tem 2 grupos de interesse que têm um interesse final comum, que só um deles vai gozar daquele interesse final comum, mas para chegar lá, eles precisam amparar-se. Isso cria uma falsa percepção de amizade, até que chegue neste ponto. Portanto, era previsível, já que comunistas e revolucionários, em linhas gerais, enxergam os seus aliados, parceiros, como ferramentas, que houvesse o descarte. Venho falando sobre isso já desde o ano passado. Mais precisamente, no final do ano passado, quando aventou-se acender o dino ao STF, eu disse o seguinte: vão elevar a guilhotina política que vai retirá-los do poder. O Dino não tem compromisso político com grupo nenhum. Portanto, é muito mais fácil, através dele, imolar quem quer que seja. Vi, então, duas linhas de atuação para os primeiros 4 meses deste ano. O crescimento de investigações na política de base, nas prefeituras, para poder atingir os políticos de centro. Daí a criação de precedentes pragmáticos. E nós temos investigações para todos os sabores no país inteiro, apontando para políticos de centro e de centro-esquerda. E depois, que com maioria no Supremo Tribunal Federal, eles preparariam o caminho para imolar Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. E venho mostrando isso, inclusive, nas matérias da Desmídia desde o ano passado. Eu vou citar uma aqui da Thaís Oyama, em maio do ano passado, salvo engano, em que ela faz um artigo com 2 juristas de esquerda elencando a arbitrariedade de Alexandre de Moraes. Um mês depois, um certo espaço, o Merval Pereira diz na Globo News que o que Alexandre de Moraes fez para proteger a democracia, muito bem, mas já não precisa mais, isso precisa parar, diz o Merval Pereira. E sempre com matérias esparsas, para não configurar posicionamento e não receber reação, mas estourar as sementes plantadas no passado. Há, portanto, um planejamento para se livrar dele. Quem julga ministros do STF por crimes comuns é o próprio STF. Eu falei isso aqui no F5, inclusive, recentemente. O PT tem 5 ministros do STF profundamente alinhados com ele. Toffoli, Zanin, Flávio Dino. São 5, eu nunca lembro todos, mas são 5. 5 são diretamente ligados ao PT. Portanto, eles têm maioria fácil para julgar. E agora, por uma incrível coincidência, em meio a toda esta pressão, voltou a figurar nas páginas dos jornais a SP Trans, o envolvimento do PCC com as empresas de transportes e o aporte de dinheiro dessas empresas para partidos como o PSDB. Enfim, tudo isso volta à baila agora. Então, sim, o Alan tem razão e acho que esta é uma tendência que não surgiu agora, por acaso. Acho que há um planejamento de longa data para esse processo, resultado da inamizade do projeto comum. Maravilha, Diogo. Concordo plenamente, cara. Concordo plenamente. A nossa noção de que... A nossa não, né? Mas a noção de alguns, né? De que o lado de lá trabalha de mãos dadas, né? É completamente bizarra. Eles não têm a capacidade de confiança para dar a mão para ninguém. Aquela coisa, ninguém solta a mão de ninguém, né? É mais uma demonstração da inversão marxista da realidade.